Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal AFerri 2010, eu sou o Alexandre Ferri e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de redes domésticas. Vamos falar um pouquinho sobre os meios de comunicação que a nossa rede vai estar aí utilizando, né? Então temos ali as ondas de rádio que são emitidas pelo nosso roteador wireless, ou seja, o sinal Wi-Fi, muito já conhecido por todos nós. O roteador, ele é um dispositivo que emite ondas de rádio, mas não são ondas de rádio muito prejudiciais à saúde, pelo menos é o que dizem, né? Agora, nós temos uma missão com esse roteador que é cobrir toda a área territorial ali da nossa casa para que a gente possa ter uma boa qualidade de sinal em todos os cômodos da nossa residência. Para isso existem alguns métodos que podemos optar em fazer. Nós podemos escolher entre ter vários roteadores ou repetidores, cada qual cobrindo uma área onde o sinal não chega, ou poderíamos optar em colocar um roteador com uma intensidade de sinal muito mais forte, de forma que essa intensidade de sinal possa cobrir ali toda a minha casa. Primeiro, eu queria dizer para vocês o seguinte: risco à saúde. Muitos sites, muitos técnicos dizem que não existe perigo em utilizar uma intensidade de sinal forte nesse tipo de onda de rádio que os nossos roteadores utilizam. Porém, eu queria passar uma dica pessoal minha. Quando as pessoas começaram a fumar, da mesma forma, diziam que o cigarro não fazia mal. Pelo contrário, era um charme estar fumando. E muitas pessoas começaram a fumar. No início, eu imagino que as pessoas não acreditavam que o cigarro pudesse se transformar em algo viciante, ou seja, as pessoas não conseguiam parar de fumar. Então chegou-se o momento que as pessoas descobriram, opa, o cigarro é algo que vicia. Mais para frente, os médicos descobriram que o cigarro causava câncer no pulmão e muitas pessoas morreram quando já era tarde demais. O que eu estou querendo dizer para vocês é que hoje estão dizendo para nós que essas ondas de rádio dos roteadores não causam mal à saúde, mas isso não significa que lá na frente um cientista, um estudioso, um médico, alguém possa provar que estas ondas podem criar algum mal à saúde. Fato é que as ondas de rádio estão atravessando neste momento o nosso corpo. Se nós temos ali uma fonte de emissão de rádio ao lado da cabeceira da nossa cama, por exemplo, se essa intensidade de sinal for muito mais forte, será que isso não pode causar algum mal à saúde? Bom, eu não tenho parâmetros para poder te responder, nem que sim e nem que não. Mas se eu posso optar em ter um sinal, uma intensidade de sinal que seja o suficiente apenas para atender a minha necessidade, então não vejo por que exagerar nessa intensidade de sinal. Vocês entenderam? Então esse é o recado que eu quero passar para vocês. Então o pessoal que fica logo pensando assim, vou comprar uma antena, colocar uma antena bem potente na minha casa, que vai pegar ali o bairro todo, eu estou na rua, eu vou conseguir pegar o sinal Wi-Fi e vou poder utilizar meu celular na rua, não vou pagar mais conta 3G, 4G e aí vai. Toma um pouco de cuidado. Vamos tentar ser moderados, né? Eu acho que tudo que é exagerado é prejudicial. Na dúvida, vamos optar pelo bom senso. Então, essa é a recomendação que eu passo. Em vez da gente ter um único ponto forte de emissão de sinal, vamos tentar ali colocar pequenos pontos com outros repetidores ou outros roteadores fazendo a função de repetidor, para que a gente consiga então fazer com que o nosso sinal chegue na nossa casa nos pontos onde não está conseguindo chegar. Então essa é a primeira dica. A segunda dica que eu passo em relação a ter um sinal Wi-Fi que passe a nossa área territorial, ou seja, os perímetros ali da nossa residência, é pelo risco de segurança também, né? Então, se o nosso vizinho estiver ali recebendo o sinal wireless da nossa casa, nós corremos um grande risco de um determinado dia ele estar utilizando ali a nossa rede.
E se ele conseguir acessar a nossa rede, devemos pensar que, além da internet que ele vai estar acessando, ele pode estar acessando as fotos, os vídeos e documentos nossos, particulares. Então isso pode ser um risco muito mais sério do que apenas estar ali compartilhando um acesso da internet. Outra coisa que ele pode fazer também é estar acessando a nossa rede para fazer alguma coisa ilegal na internet. Vamos dizer que ele esteja ali furtando contas bancárias de outras pessoas e houver uma investigação, vai apontar que rede, pessoal? A rede da nossa casa. Então, o compartilhamento de Wi-Fi para vizinhos e pessoas próximas é algo um pouco perigoso que precisamos tomar cuidado. E aí você vai estar pensando assim, né? Mas a minha rede tem lá uma criptografia, eu tenho uma senha, meu vizinho não sabe. Só que existem outros meios, não só apenas os meios digitais de conseguir a senha. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem um filho e esse seu filho tem uma amizade muito grande lá com o filho do seu vizinho. Aí um dia o filho do seu vizinho está aí na sua casa, brincando com o seu menino, tal, não sei o quê, e ele está lá mexendo no celular. Pô, você tem rede Wi-Fi aqui, qual que é a senha para mim usar? E o teu filho, na inocência, acaba passando. E uma vez que o filho do vizinho está sabendo a senha da sua casa, ele pode muito bem chegar na casa dele, continuar utilizando a sua rede Wi-Fi. Aí o pai vai verificar e fala assim, pô, você está usando a rede de quem? Lá do vizinho, ó, a senha dele é essa. Aí, de repente, como o brasileiro não é nada bobo, gosta de passar a perna nos outros brasileiros, cancela lá a internet dele e começa a usar a internet da sua casa. Então esta é apenas uma das formas com que uma senha pode vazar da sua residência. Então a gente tem que pensar que se a nossa rede Wi-Fi chega com sinal intenso fora dos limites da nossa casa, as chances de burlar a segurança da nossa rede doméstica é grande. Então essa é uma atenção que a gente tem que tomar cuidado. Por isso, é bom a gente dimensionar o sinal Wi-Fi para que ele chegue em todos os cômodos da nossa casa e apenas nestes cômodos. Se o sinal passar alguns metros do perímetro da sua residência, também não tem tanto problema assim. Agora, se dentro da casa de outra pessoa, em outro local, o sinal chega com intensidade forte, aí você vai estar correndo um risco de segurança. Além, é claro, talvez, de um risco de saúde que a gente não sabe. Ok, pessoal? Então, eu deixo bem claro em relação à dimensão da intensidade desse sinal, as preocupações que nós devemos ter. Agora vamos falar um pouco sobre a localização do roteador. Qual é o melhor lugar do roteador estar localizado na nossa casa? Na posição mais central possível da nossa casa, porque ele vai transmitir sinal para todos os lados. Então, se nós colocarmos ele numa posição central, a chance de conseguir com que todos os cômodos da nossa casa recebam uma boa qualidade de sinal é muito maior. Em relação à altura, roteadores colocados mais próximos do teto são melhores do que roteadores colocados na parte de baixo, próximos ao chão, Então o sinal, ele saindo da parte de cima, próximo ao teto da nossa casa, é também um fator que melhora muito a qualidade do sinal. Lógico que nem todas as casas a gente consegue ter essa precisão. Nós vamos ter aí dificuldades de cabeamento, dificuldades de levar energia elétrica até aquele determinado ponto, mas sempre que possível, tente optar por estes dois posicionamentos. Centralizar em relação a toda a casa e na parte mais alta possível em relação ao teto. Ok? Pessoal, outro ponto que eu queria falar sobre sinal wireless ou sinal Wi-Fi aí do nosso roteador é que existe uma configuração de canais que a gente pode definir. Depois lá na frente a gente vai ver isso quando estivermos configurando o roteador. Mas eu quero passar aqui o conceito disso, tá? Para que existe essa seleção de canais? Os canais variam de 1 até 11, Isso foi criado para evitar interferências, apenas para isso, tá? Então vamos dizer o seguinte, se você tem aí na sua casa
uma configuração de roteador que você precisa fazer e você percebe que o teu vizinho tem ali o sinal Wi-Fi que chega aí até a tua casa também e ele está no canal 6, né? O outro vizinho você percebe aí que está no canal 11, né? Então, seria interessante você colocar uma configuração em um outro canal. Para quê, pessoal? Para evitar interferências. Então, basicamente, você seleciona um canal. Muitas pessoas falam que os melhores canais são o canal 6 e o canal 11, que são os mais estáveis e tudo mais. Mas, na verdade, isso é apenas criado para evitar interferências. Pode ser que nesses casos ali, quando a pessoa selecionou o canal 6, foi o canal que deu menos interferência. A mesma coisa para algumas pessoas que colocaram o canal 11 e acharam que ficaram mais estáveis. Mas isso não tem nada a ver, né? A gente vai selecionar um canal que esteja menos sujeito a interferências. Lá na frente, quando a gente for configurar então o nosso roteador, a gente vai voltar a falar sobre esse tópico, né? Mas vocês já ficam mais ou menos aí preparados para quando isso acontecer, sabendo o que significa essa seleção de canais. Perfeito, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre cabeamento, né? Que é outra forma da gente poder estar aí colocando dispositivos, principalmente computadores, consoles de videogame, televisões smart, né? Tirando ali fora, lógico, o celular. Os outros dispositivos, a maioria deles, tem hoje uma porta chamada RJ45, né? E aí nós temos um modo de montar estes cabos. Primeiro nós vamos comprar ali o fio específico de rede, que é aquele cabeamento azul. Dentro deste cabo azul passam ali 8 fios, parecidos com araminhos, né? E cada um deles aí vai ter uma coloração, ou seja, são 8 fios, cada qual com uma coloração específica. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que quando a gente monta esse cabo aí no conectorzinho, a gente tem que obedecer uma norma que especifica ali como os fios vão ser colocados dentro deste conector, né? Então você tem lá um fiozinho lá, branco e verde, outro que é verde, o branco e azul, azul, branco laranja, laranja, e aí vai, né? Então você tem lá uma coloração que é essa que nós estamos vendo agora aqui no vídeo, e elas têm que ser colocadas exatamente nesse posicionamento como está aí no vídeo agora para vocês, tá? Por que isso? Antigamente, quando eu comecei a montar cabos de rede, a gente tinha redes ali que eram de velocidade muito baixa, não chegava mais que 10 megabits por segundo, né? E eu montava cabos de rede de qualquer forma, desde que as duas pontas tivessem a mesma combinação de coloração de fios, funcionava, não tinha problema nenhum. O meu problema começou quando eu comecei a montar cabeamento para redes de 100 megabits por segundo. Redes com 100 megabits por segundo já são mais suscetíveis a interferências. Então, quando eu montava, dependendo da forma como eu colocava ali os fios, a combinação de cores que eu montava na hora, eu percebi que a minha rede não conseguia se conectar a 100 megabits por segundo. Eu falei, opa, peraí, por que será que não está conseguindo, né? E aí foi o momento que eu comecei a pesquisar atrás e descobri que existia uma norma para se poder montar estes cabos. E aí eu percebi que se eu colocasse os fios exatamente como está aparecendo aqui no vídeo, eu conseguia atingir a velocidade de 100 megabytes por segundo. Então, o que acontece internamente é que tem alguns fios que, se eles forem trançados próximos, se eles estiverem ali no entrançamento interno, né? Se eles estiverem ali muito próximos um com o outro, eles vão acabar criando alguma interferência, e essa interferência vai acabar criando dificuldades para eu conseguir atingir velocidades maiores. Então, se a gente quer fazer aí um cabeamento correto, nós devemos seguir a norma. E a norma é esta que está aqui. O outro ponto, na hora que você monta esse cabo, então você tem lá um alicate, né? Você tem lá a cabecinha lá, o conector RJ45, né? Você vai desencapar aqui os fios, você vai colocar esses fios nesta ordem que está aparecendo aí no vídeo, ok? E você vai climpar, ou seja, você vai apertar esse alicate e esse alicate vai acabar prendendo todos esses pininhos e aí você vai conseguir ter aí os contatos naquela cabecinha lá RJ45 que você acabou de montar. Só que eu quero chamar uma atenção também que você tem aquela capa azul, uma capa plástica azul,
que ela tem que chegar até o momento onde você pressiona esse alicate, onde você climpa, né? O termo que a gente usa é climpar. Então na hora que você vai climpar, essa parte azul tem que estar nesta parte aqui, onde o plástico ele desce e pressiona o cabo, para que ele segure com firmeza, sem prejudicar os fiozinhos que passam ali dentro desse conector RJ45, ok? Então, quando a gente tem lá uma residência, você quer ligar lá um computador diretamente aí no seu roteador. Por quê, pessoal? Porque o cabo ele vai ter uma velocidade maior do que a rede Wi-Fi, né? Então você vai ter uma conexão mais limpa, uma conexão com velocidades maiores, se você utilizar o cabo. Então toda vez que você fala aí de stream de vídeo, toda vez que você fala ali de jogar um jogo ali pela rede e tudo mais, uma conexão por cabo em console, em Smart TV é melhor. Eu, por exemplo, eu tenho media centers em todos os cômodos da casa e eu uso a conexão desses media centers diretamente no roteador via cabo. Por quê? Porque às vezes eu monto um filme caseiro de uma viagem e esse filme lá tem 2, 3 gigas de tamanho. Quando eu vou passar esse arquivo para os HDs que ficam ligados a cada media center, eu ganho muito mais tempo, né? Então eu consigo copiar esses filmes de uma velocidade muito maior, gastando menos tempo, né? Então eu acabo utilizando, eu opto em fazer essa rede aí por cabeamento, tá? Então, de acordo com a nossa necessidade, você vai optar aí, está usando o Wi-Fi ou dependendo do cabeamento. Sempre que possível, utilize ali o cabeamento, que é uma velocidade maior. Era isso mais ou menos o que eu queria passar na aula de hoje e espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Na próxima aula nós vamos estar falando aí umas coisas muito simples que faltam ainda, que é o DHCP, a máscara de rede, vamos falar um pouquinho de DNS, enfim, alguns termos. E terminando a próxima aula, nós vamos então para a aula de configuração do roteador, finalmente, né? Vamos lá configurar um roteador e aprender a usar na prática todos esses termos que nós estamos aí aprendendo nessas aulas até aqui. Um grande abraço a todos vocês e nos veremos então na próxima aula.